Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui reiniciando novamente a nossa aula de Kung Fu, a nossa reverência inicial, né, do Kung Fu. Então pessoal, dando sequência aos nossos exercícios, vocês se lembram que não adianta colocar aquele negócio aqui, filha. É atraso de vida. Vai lá, sorteira. Então, continuando, pessoal. Então, dando sequência ao nosso Kati que nós estávamos aprendendo na aula passada, né? Então, vocês se lembram que na aula passada nós chegamos até a fazer os movimentos do tigre. Então, nós chegamos aqui, vocês se lembram que nós fizemos este passo do tigre, este passo do tigre, e depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então essa foi a última postura, ok? Então nós vamos sair dessa postura agora fazendo isso aqui, ó. Ó, então, presta bem atenção. Eu estou aqui, eu dou um passo e faço, bato mesmo aqui, ó. Ok? Entenderam? Entendeu, Lula? Então vamos fazer a sequência, tá? Ó, tá aí, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um pulo e vou dar um soco de baixo para cima. Ó. Então eu estou aqui, eu dou um pulinho assim, ó. Abro bem o arco, tem que abrir bem o arco nessa lateral, hein? Tá? Tem que abrir bem o arco nessa lateral. Senão, não fica bonito. Tá certo? Então acompanhe comigo, né? Ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Cavalo aqui, assim, ó. Entenderam? Então, depois da virada, soco lá em cima, as duas mãos juntas aqui. Ó, nessa altura aqui, as duas viradas para cima, nessa posição. Agora, ó, eu venho, põe na garça, essa defesa e essa mão vai lá para trás. Que é uma postura da garça também. Ok? Então, acompanhe comigo, né? Ó. Aqui. Agora eu vou dar um outro passo para trás. Dou um soco para cá e essa mão levanta na garça também, ó. Com essa postura das mãos. Ó, vou ensinar vocês aqui. Ó. Tá vendo? Estou fazendo também. Olha lá. Ok? Então, aqui, ó. Agora presta atenção, agora eu vou fazer a postura do unicórnio e essa mão vai fazer esse movimento de bater aqui, ó. Então fica assim, ó. Olha, presta atenção. 1. Ó. E agora eu caio na posição do cavalo. E aí você vai puxar a sua perna direita e nós vamos encerrar o Kati com a reverência. Então, hoje nós completamos a sequência desse Kati Busanjital, né? Que é exatamente Furró. Uma associação entre movimentos do tigre e da garça. Então, vou fazer de novo até o final direitinho, sem parar para vocês verem. Tá bom? Ó, do movimento do tigre. 1, 2. Ó.
bem baixo, cavalo bem baixo, encerra e eu cumprimento. Entenderam? Então, é praticar a sequência toda do Cati, né? Para vocês perceberem que existe uma harmonia, existe uma leveza no Cati todo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Cati, pode perguntar. Sobre o Cati. Depois nós conversamos sobre algumas coisas esotéricas, né? Professor, que estilo de Pacuá também era ensinado no Shaolin? Veja bem, não é que estilo de Pacuá. Só existe um Pacuá. Só existe um estilo de Pacuá, tá? Pacuá é um estilo de Kung Fu. Em primeiro lugar, ele não foi inventado por Shaolins. O Pacuá não é Shaolin. O Pacuá é um estilo de Kung Fu desenvolvido fora do mosteiro de Shaolin. Tá? Por pessoas mais ligadas ao taoísmo, monges taoístas desenvolveram Pacuá. Entendeu? E não, depois ele foi até ensinado no mosteiro de Shaolin, incorporado em Shaolin também, algumas técnicas, mas ele é um estilo que não é do mosteiro Shaolin. Professor, você pode falar um pouco sobre sua encarnação no Shaolin? Ah, não. Segredo militar. Segredo de Estado. Né? Porque sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa. Muitos indivíduos nessa nossa sociedade, muitos esotéricos, muitos místicos, querem fazer sucesso nesta vida, no seu trabalho esotérico, se colocando como encarnação de pessoas famosas, ou como reencarnações de pessoas antigas famosas. Tem gente que já estão falando que é a reencarnação do Chico, tem gente que fala que é a reencarnação de Allan Kardec, tem gente que fala que é a reencarnação de gente, sabe? Então, não é importante isso. Eu acho que a pessoa não pode se centrar, nem que fosse verdade a sua encarnação passada, ele não deveria utilizar esse argumento para agora. Ele não precisa, ele tem que ser ele agora, esse momento presente, fazer um trabalho interessante, útil, centrado em si mesmo, não centrado em uma pessoa famosa, em uma personalidade famosa lá de trás. Por quê? Em primeiro lugar, nunca ninguém vai ter certeza se o que você está falando é realmente a verdade. Tem gente que, quantas pessoas não falam que é a reencarnação de Jesus, cara? Você vai acreditar? Então, se você acreditar, vai fundo. Nós temos hoje umas 20 pessoas no mundo se dizendo reencarnação de Jesus Cristo. Tem na Rússia, tem na Tailândia, tem todo quanto é canto nego falando que é a reencarnação de Jesus. Então, até que ponto você vai levar isso como uma verdade? Nós temos o nosso Henrique Cristo aqui no Paraná, no Curitiba, né? Afirma categoricamente que é o Jesus. Então, é importante que você não crie para o público. É uma questão muito particular sua, do seu desenvolvimento espiritual, da sua jornada lá atrás. E você não precisa se centrar assim, se colocar como uma pessoa, nem que não foi famosa nenhuma, desconhecida, nem que foi uma pessoa grande e famosa também, não é importante. Só para você mesmo. Professor, você pode falar alguns dos mestres que ensinaram esses catis e esse Kung Fu para você? Bom, eu aprendi com muitos professores físicos aqui no Brasil também. Por exemplo, uma época eu treinei Tai Chi com o Liu Pailin, né, um famoso mestre aqui no Brasil. Hoje ele já é falecido, né, era bem velhinho quando já veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil, começou a dar aula aqui em 77, 78 praticamente, 77, o Liu Pailin não falava uma palavra em chinês, em português. Né? E eu até trouxe ele mais de 2 vezes aqui na cidade de Limeira para fazer demonstração, para fazer palestra para os meus alunos de Tai Chi, de Kung Fu que eu tinha aqui na minha cidade na época. Então, Liu Pailin foi um grande professor meu. Depois eu tive um outro professor que nos ensinou taoísmo profundamente, fez toda uma iniciação dentro do taoísmo mais moderno. Junto dele tinha um professor que ensinava Kung Fu também. Né? Então foi aonde eu aprendi base do chinês para fazer a tradução do Tao Te Ching.
né, do Lao Tzu que eu tenho aí, que eu fiz esse trabalho de tradução e adaptação para uma visão mais espiritual, mais esotérica do taoísmo clássico de Lao Tzu. Né? Bom, anteriormente a isso eu tive professores de Kung Fu também, que não foram muito famosos, não foram muito conhecidos, né? Que não tinham academia, eu aprendi um pouco com eles na própria casa deles, tal. Numa época que só tinha uma, por volta de 72, 73, não tinha academia de Kung Fu no Brasil, não existia Kung Fu no Brasil. Só existia um professor que dava aula de Kung Fu, tinha uma escola em São Paulo, que tem até hoje, né? Que ele se chama Shan Kou-Wei. Depois entrou no Brasil um outro, chama Liu Ying-Kei, que também é um dos grandes mestres de Kung Fu. Gente boa pra caramba, você acha ele fazendo kati até hoje. Já está bem de idade, mas é uma pessoa muito idônea. Faz um trabalho de Kung Fu e Tai Chi até hoje no Brasil, estilo Garra de Águia, estilo Tonlong. A gente aprendeu coisas com ele também, com alunos dele. E também aprendi com um professor em Campinas, que foi um dos meus primeiros professores que a gente aprendia na casa dele. Né? E depois os mestres espirituais meus que deram todo esse lance, com a minha mediunidade, todo esse trabalho mediúnico, que eu fui resgatar este Kung Fu mais esotérico, esse Kung Fu mais espiritual, esse esoterismo mais profundo de Shaolin, que as academias nunca oferecem. As academias de hoje no Brasil nunca oferecem esse lado espiritual, esse lado esotérico. Muito menos o filosófico. Sabe? Professor, nos mosteiros Shaolins, eles faziam algum tipo de limpeza com ervas medicinais? Ah, sim. Por exemplo, em Shaolin é a base da medicina chinesa. Nos templos taoístas e no templo Shaolin, ali começa a medicina chinesa. Começa a vir à tona muitas descobertas, né? Então, os monges eram sábios. O monge era o que sabia das regras, das leis, eram os que estudavam. Claro que a acupuntura e a medicina chinesa é coisa de 5.000 anos, ok? Mas nos mosteiros eles foram aperfeiçoando essa técnica, principalmente as técnicas de massagem, as técnicas de Qigong, de cura energética chinesa emitindo pelas mãos, ervas medicinais, toda a medicina chinesa. Que a chinesa ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto da acupuntura em si, tem um aspecto da cura energética pelas mãos, através de uma técnica chamada Qigong. Tem as ervas medicinais chinesas, a massagem, tuiná, tudo isso engloba a medicina clássica chinesa, tá? Tradicional chinesa. Professor, a filosofia dos samurais não é a mesma dos mestres que criaram o judô e o karatê no Japão, certo? Não. Os mestres samurais, vocês têm que entender o que era um samurai. Samurai era um guerreiro, por exemplo, era uma tropa de elite do imperador. Então, eles não treinavam budismo, não estudavam taoísmo, nada disso. Desde criança, eles eram treinados para serem guerreiros, guarda de elite do imperador. Então, eles chegavam muito cedo nessa guarda de elite e eles eram treinados. Então, não confundam samurai com um monge. Samurai é um guerreiro, treinado desde criança para ser um guerreiro. Tá? Eles tinham disciplina, honra. Né? Eles eram um tipo de general, comandavam exércitos. Professor, podemos usar o pranayama para praticar o Kung Fu do Shaolin? O termo pranayama na China, na Índia, significa técnicas respiratórias. Né? Shaolin desenvolveu linhas do Kung Fu, né, que são Kung Fu que a gente chama de linha interna, que a gente chama assim, exercícios praticados assim, ó. Com fortes respirações e forte impacto, tá? Isso você pode, tem um nome em chinês, esses katis, mas não deixa de ser uma técnica pranayama, tá? É só mudar de nome, mas é uma técnica diferente dos indianos, né? É uma técnica utilizada força marcial, força interior, trazer a energia de dentro, né? São técnicas muito poderosas, muito fortes. Professor, tem algum tipo de limpeza, tipo ervas ou sal grosso, que podemos usar para fazer limpezas energéticas? Na praia, se você estiver no mar, você não precisa nem ir. O sal grosso já está no mar, né? Você mergulha no mar, mas no mar
Limpo. Vai mergulhar na parte do esgoto do mar, lá de Santos, da Praia Grande, você vai ver o que você sai. Né? É a mesma coisa que mergulhar no Rio Tietê. Então, procura uma praia boa de banho, com aspecto de banho, não tem poluição. Claro que aquele mar, aquela água salgada, é um tremendo de um descarrego. Cachoeira. Cachoeira é muito bom para você, né, afastar encosto, tirar tentação, aquela coisa toda, né? Toma aquele banho gelado, né? Tira tudo quanto é defunto que está por perto. E existem os chamados banhos especiais de ervas. Mas aí você vai ter que entender para que você quer. Você está com algum problema, você está doente, é uma erva só para limpeza do campo áurico. Então tem bastante técnica. A prática do Tai Chi já limpa o teu campo áurico. Né? Mas existem algumas ervas especiais, até no Brasil mesmo, toma um banho de arruda. Tem bastante banhos de erva que você pode tomar para tirar encosto, para tirar, né, mal olhado, essa coisa toda, tirar chifre. Não tem mais perguntas? Ô, louco! Né? O pessoal, vocês gostariam que eu fizesse o kati todo devagarzinho para vocês? Isso fica gravado, né? E vocês vão olhando, analisando, ponto a ponto, esse trabalho para vocês. Ok? Então, vamos lá devagarzinho. Ó, aquele comprimento nesse jeito, né? E aí, vocês se lembram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Lembra? Ó, aqui. Né? Ó. Certo? E agora? Né? Aqui, agora aqueles passos lá do tigre. E a gente cai na aula de hoje, ó. Hã? Ó. Certo? Então é isso aí, pessoal. Então uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, pratiquem, mandem os vídeos para nós, tá? Na próxima aula nós vamos resolver, a última aula desse módulo, né? Nós vamos falar um pouco sobre defesa pessoal, nós vamos falar como nós vamos utilizar esses movimentos básicos para uma defesa pessoal, ok? E falamos também um pouco mais de Shaolin. Shaolin foi uma das escolas secretas da antiga China. Não há muita informação sobre Shaolin. Não há livros escritos sobre o que os monges faziam em Shaolin. Então é importante que vocês entendam que tudo que vem de Shaolin é muita lenda. Muita lenda. Porque os monges budistas não escreviam nada. Era um monge zen. O zen não deixa a palavra por escrito. É uma coisa de mestre para discípulo, de ensinamento oral mesmo, né? E Shaolin foi destruído várias vezes ao longo da história, né? Depois reconstruído novamente e tal. Hoje, por exemplo, Shaolin, pode esquecer, você vai lá é só para inglês ver. A China comunista, ela não permite uma filosofia budista extrema, perfeito. Lá o templo de Shaolin hoje foi recuperado, tem alguma pessoa fazendo Kung Fu lá, vai dar show, demonstração, mas esquece, não são monges reais, são monges fantasia, né, que a gente chama lá. Hoje em dia na China é monge fantasia. Não é um monge que tem um conhecimento esotérico, que tem uma prática budista aberta, que pode falar, pode dar palestra, pode divulgar esse budismo. Não, não existe isso. Né? Os que treinam lá em Shaolin virou uma academia normal, Shaolin. Onde as pessoas vão lá, tem uns caras que treinam, ensinam os jovens e tal, fazem umas demonstrações para turistas,
Shaolin está morto. Está morto na China. Tá? E os templos taoístas também estão mortos na China. Há uma tentativa de se recuperar na ilha de Taiwan. Né? A ilha de Taiwan já não é comunista, então é uma ilha ocidental. Então, existem muitos templos taoístas, budistas em Taiwan. Tudo bem, em Taiwan você tem uma raiz um pouco mais forte do passado da China. Ok? Mas os templos reais de Shaolin não tem mais esperança de ser recuperado. Não sei quando... por isso que os monges chineses, os velhos monges, reencarnaram no Ocidente. Reencarnaram no Ocidente porque eles sabiam que lá eles não tinham mais expressão. Eles não tinham mais como vincular o seu ensinamento, o seu conhecimento. Então eles reencarnaram no Ocidente como um projeto de levar esse conhecimento espiritual esotérico aqui para o mundo ocidental. Então por isso nós temos, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, o Kung Fu se desenvolvendo, as artes orientais se desenvolvendo, e para nós agora chegando um aspecto mais espiritual, mais filosófico, mais transcendental, né? Que a gente vai buscar em torno dessa nossa mediunidade, dessa nossa espiritualidade, tentando conectar o velho conhecimento do passado ao conhecimento moderno dos dias de hoje da espiritualidade. Professor, você poderia falar um pouco sobre a época e o Pacuá? O Pacuá é uma coisa muito simples, interessante. É por volta de uns 600 anos, uns 500 anos atrás. O Pacuá não é muito antigo. O Pacuá é um estilo, né, baseado naquela simbologia chinesa, né, que você tem os trigramas colocados dessa forma aqui, né, ó, em 8 posições. Por isso que ele chama Pacuá, porque são 8 posições, entendeu? Você contada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Quando você coloca o Pacuá na forma circular. Ok? Então, você coloca o Pacuá na forma circular, você vai ter a prática. Sempre se começa a prática e vai fazer os elementos ligados, e a prática é circular. O Pacuá sempre é um exercício mais ou menos assim, se anda em círculo, né? Claro, vai ter os golpes, o ataque, tudo, mas os movimentos são em círculo, né? Existia uma cidade onde 2 mestres de 2 estilos de Kung Fu diferentes eram rivais, né? Um tinha uma escola de Kung Fu Pacuá, né? Que chama de Pacuá. Então, Pá é 8 em chinês. E Quá significam os movimentos em círculo. E uma outra escola, né, de um Kung Fu chamado Xing Yi. Tá? Então, essa é uma escola linear, dura, dava socos rápidos, bem parecida com o karatê, tem alguns movimentos, né? Batia firme, golpes retos. E um belo dia, esses 2 mestres dessas escolas de linhas opostas resolveram, né? Resolveram se enfrentar num duelo. E calhou que nenhum dos 2 linhas praticamente vencia o outro. A luta demorava e não vencia. Então eles resolveram parar a luta, se cumprimentar, e a partir dessa data, né, as 2 linhas de Kung Fu juntaram e começaram a ser ensinadas juntas na mesma escola. Então hoje em dia nós temos as escolas de Xing Yi Pacuá, né? Uma circular e outra linear, linha reta. Bater coisa muito rápida, assim, bate o pé, faz barulho, né? E o Pacuá é uma coisa linear, circular, toda, né? Parece uma dança. As mulheres que se identificam muito com o estilo Pacuá, porque é bem gracioso, bem doce, né? Você pretende ensinar o Pacuá? Olha, mais para frente, quem sabe?
Mais para frente, quem sabe, juntar um grupo legal de alunos interessados realmente em praticar as artes antigas. Que hoje, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o Kung Fu perdeu muita, o Kung Fu em si, marcial, perdeu muito adepto no Ocidente. Porque é tudo modismo no Ocidente, tudo modismo. Na época do Bruce Lee, na época do... Nossa, as academias lotavam. Né? Depois foi esvaziando, some da mídia. Aí o que evoluiu? Aí veio o MMA. Só porrada e pau, jiu-jitsu, tal, e tudo mais, essas coisas, né? As academias agora você vai ver, foi até na Globo, Combate, canal do Combate, Esportes. Então, você vê agora, começou decadência total. Até esses, né, vamos chamar assim, esses MMA, essas lutas livres, tal, já estão caindo no ostracismo. Você vê as academias, antigamente eu tenho uma academia próxima à minha casa aqui, estava lotada. Pô, os caras tinham 100 alunos. Agora você passa, ela não tem 5, 10 alunos treinando. Então é tudo modismo. As pessoas não estão realmente em busca de um crescimento real, de um crescimento espiritual. Sabe? Então, por isso que eu costumo fazer o quê? Primeiro eu levo a espiritualidade às pessoas. E as pessoas que querem se aprofundar na espiritualidade, eu mostro os caminhos. Mostro o Tai Chi, mostro o Yoga, mostro o Kung Fu, mostro as artes marciais. Então, para que essas pessoas que venham praticar comigo, venham em busca da espiritualidade. E não em busca de ser um cara sair ganhando medalha, quebrando, batendo nos outros, sendo um zero à esquerda. Então esse é o ponto-chave do nosso trabalho. O diferencial do nosso trabalho é ter um grupo realmente interessado no crescimento espiritual. Que essas artes antigas, elas eram ensinadas por uma época e por uma cultura muito diferente da nossa aqui no Brasil. Certo? A cultura brasileira é uma cultura voltada a uma outra visão de uma realidade. Nós temos que adaptar essas artes marciais ao Brasil. Nós somos um país muito espiritualizado, muito religioso. Por isso que se você souber a arte marcial com fundo espiritual e religioso, não tenha noção que vai ser uma coisa de grande sucesso, grande valia para o ser humano. Mas simplesmente praticar, por ginástica, não funciona. Professor, você pode falar um pouco sobre o significado da garça, do tigre ou do dragão? Então, são 3 símbolos, né? Por exemplo, os monges Shaolin, quando iam para criar uma arte marcial, eles observavam os animais. Observavam como a garça pescava. Uma vez eles observaram a luta entre uma garça e uma serpente. Serpente pulando, a garça saltando, pulando, bicando a serpente, e a serpente cutucando, e aquela luta doce. Então, baseado nesses movimentos que eles observavam, eles criavam as suas formas de atacar e defender olhando os animais. Sabe? O louva-a-Deus é a mesma coisa. E o tigre é a mesma coisa, é observar o tigre, é como o tigre brigava, como ele lutava, como ele caía por cima da vítima, que tipo de movimento ele fazia com a garra, com a pata. E os monges iam construindo isso em cima desses animais, com a velocidade, com a força, a tenacidade. Então, o Kung Fu dos animais é um Kung Fu realmente baseado no animal em si, na observação do animal em si. Já o dragão complicou, né? Porque que animal que você vai observar? Vai imitar o quê? Né? Vai imitar que animal? Então o dragão, ele é uma coisa simbólica, uma coisa de um símbolo místico japonês, mítico, né? Quando eu vejo esses dragões em inglês, né? Dragão em inglês é ótimo, né? Aquele puta bicho, uma asinha curta desse tamanho, faz da puta voa. Não tem aerodinâmica para voar, não tem uma física para aquele bicho voar. E principalmente soltar fogo para a boca. Né? Quero saber de onde vem o combustível, né? Para pegar fogo aquela bola. Então, são muito misticismos que são surrealistas. Eles não existem, nunca existiram o dragão, nem daquele formato com aquela asinha. Não ia ter capacidade aerodinâmica para voar. Um bicho enorme daquele, batendo naquela asa, aquele cardona, fazendo puta desequilíbrio funcional. Porque o dragão, ele não pode voar, porque, em primeiro lugar, ele é um animal pesado, denso, maciço, como se fosse um dinossauro. Uma ave, para voar, ela tem que ter os ossos ocos. Ela é super leve, coberta de pena, porque dá uma leveza, você está entendendo? E uma envergadura de asa suficientemente para equilibrar o peso dela. Então,
O dragão ele não existe como uma entidade real, mas ele é fruto, né, do misticismo do pensamento chinês. Então o próprio Kung Fu criado em cima dele é um Kung Fu meio baseado ninguém sabe em quê. Essa é a verdade. Quais técnicas aprendemos que você poderia falar um pouco nessa aula? Nós aprendemos a técnica do tigre. O tigre, ele tem a técnica de raspar, garra, arranhar a pessoa. Os monges Shaolin, quando eles treinavam para a guerra mesmo, eles treinavam essas garras em areia, em pedra, ele tinha muita força. Então, qualquer parte que ele pegasse, ele arrancava pedaço. Se ele pegasse na sua garganta e puxava, saía pedaço na mão. Se ele metia a mão aqui na sua barriga, a hora que ele fechava, ele arrancava pedaço. Peguei na sua face aqui na boca, até ele arrancava pedaço. Então, essa é a ideia da garra do tigre, de arranhar e arrebentar, e rasgar a carne mesmo do oposto, do oponente. Mas para isso tinha um treinamento especial de força nas garras. Né? A garra é furar. Então os negros treinavam técnicas muito profundas, que a hora que ele colocava a mão em qualquer parte do seu corpo, ele enfiava a mão no seu corpo. O cara chegava a enfiar a mão na sua barriga, como se fosse uma faca. E pegava a sua tripa e puxava para fora. O negro saía com as tripas pro ar, assim. Era sanguinário. Porque aquelas lutas eram lutas de morte, cara. Não era a lutinha que você dava um tapinha na cara do cara, amanhã nós volta, obrigado de novo. Né? Aquela lutinha assim, né? Lutinha de gay. Com todo respeito aos gays, pelo amor de Deus. Né? Mas as armas eram, né? Quando o cara fazia um ataque assim, esse ataque furava, porque a mão era treinada. Eles treinavam as mãos em técnicas que transformavam, tinha muita força na ponta dos dedos, nas mãos, nas garras, entendeu? Era o cara que quebrava madeira com soco, quebrava, né, pedra até. O golpe que o cara dava, ele matava você. Entendeu? Então, são técnicas e artes marciais muito importantes. Muito, né? Certo? Então é isso, pessoal. Então a aula de hoje está encerrada. Treinem bastante esse Kati. E na próxima aula, que será a última deste módulo, então nós vamos encerrar, nós vamos falar bastante coisa sobre Shaolin, vou mostrar umas técnicas de defesa pessoal para vocês. Ok? Então é isso. Muita paz, muita luz. Namastê a todos vocês. E o nosso cumprimento para encerrarmos a aula de hoje. Esse é o famoso cumprimento do Kung Fu.